Continuando, nós vamos neste vídeo tratar sobre séries antecipadas, porque eu achei que ficou faltando complementar mais sobre o assunto, e trazer alguns exemplos para vocês de situações relacionadas a séries antecipadas, com relações aos pagamentos, como eu posso calcular um valor futuro a respeito de guardar um valor mensal ou investir um valor mensalmente. E depois eu vou trazer para vocês situações que estão relacionadas à venda de um produto ou você obter um financiamento com prazo de carência, ou seja, prazo para você efetuar um pagamento com um tempo além do que um mês, um período superior a um prazo mensal. Por exemplo, vocês devem já ter visto de propagandas na televisão de que você compra um veículo e começa a pagar com 3 meses, ou só o primeiro pagamento em janeiro de 2021. Então, são algumas estratégias utilizadas pelas empresas para fazer com que o consumidor faça a compra daquele produto já na ilusão de que aquilo vai ser benéfico para ele. Então, vou trazer esse conteúdo neste vídeo. Espero aí que vocês gostem. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no mural do nosso fórum que eu estarei respondendo o quanto antes. Então, o que seria a série antecipada? Eu falei, nós temos a série pós-antecipada, que ocorre o pagamento após um período do recebimento do investimento ou do financiamento. Por exemplo, eu recebo um dinheiro, peço dinheiro emprestado a um banco e só após um mês eu efetuo o pagamento. Mas na série antecipada, ela é comum, por exemplo, não sei se vocês já conhecem, já praticaram esse ato, se você for em uma loja aqui de João Pessoa que vende no chamado crediário próprio, ou seja, aquele carnezinho que a empresa vai oferecer aquele produto. E como é que funciona esse crediário próprio? Ele faz o seguinte, olha, você compra em 5 parcelas iguais e o pagamento ser na entrada. Então, na série antecipada, nós temos um pagamento de uma prestação no ato da compra e essas parcelas são iguais ao longo do tempo do pagamento do bem. Então, a gente pode ver aqui que uma série de pagamentos antecipados é o mesmo crediário, em que o crediário, a entrada é igual ao valor das parcelas restantes. Se nós formos analisar um fluxo de caixa do projeto, nós temos aqui o recebimento, né, de um bem ou recebimento de um valor, e no mesmo momento eu tenho um pagamento aqui de 5 prestações iguais, sucessivas, e a prestação representada aqui por PMT, o valor dela também é igual e efetuado aqui no ato do recebimento. Então, como é que a gente pode estar calculando essa série antecipada? Quando nós trabalhamos com AHP, na série antecipada, nós utilizamos aqui o comando begin, ou seja, está indicando que o pagamento é feito no início. Se na sua calculadora não está aparecendo esse nome, gbegin, é porque ela está configurada para uma série pós-antecipada. Então vai ficar dessa maneira aí que eu estou apresentando para vocês, sem nenhum nome no visor. Se eu quero incluir a configuração para a série antecipada, eu aperto o G. Em seguida eu vou apertar Set, né, onde tem aqui a função secundária begin. E então vai aparecer no visor a informação de que a série vai estar fazendo cálculos com séries antecipadas. O que nós temos aí nesse exemplo? Uma dona de casa compra uma TV em 24 prestações de R$ 630,64, sendo que a primeira é dada como entrada. Sabendo que a taxa de mercado ou a taxa de juros é de 4% ao mês, qual seria o valor da TV à vista? Então, nós temos uma situação
em que temos o prazo, 24, o valor da prestação, ou seja, PMT igual a 630,64 centavos, e nós temos uma taxa de juros. O que nós vamos encontrar com esses valores? Nós vamos encontrar o PV, ou seja, o valor presente dessa televisão. Esse cálculo é interessante porque muitas vezes a pessoa se prende ao valor da parcela, à quantidade, mas não observa se o valor que está sendo financiado, ou seja, o valor que você está pagando, é correspondente ao anunciado. Eu posso dizer aqui para vocês que estou financiando uma TV de, por exemplo, R$ 10.000. Não sei, não tenho como saber. R$ 15.000, para eu saber qual é o valor real da TV, nós vamos estar utilizando aqui a calculadora, bastando inserir as informações. Então, eu tenho 24N, que é o prazo de pagamento, já está configurado para Begin, ou seja, a primeira prestação é no ato. Nós temos 4I, o valor da prestação 630,64, CHS PMT, e em seguida aperto PV e o valor da televisão, surpreendentemente, foi bem próximo ao valor que eu falei anteriormente, de R$ 9.999,96 ou aproximadamente R$ 10.000. No segundo exemplo, nós temos aqui uma moto é vendida à vista por R$ 4.500 ou em 5 prestações mensais, sendo a primeira dada no ato da compra como entrada. Calcule o valor de cada prestação, sabendo que a taxa de juros é de 5% ao mês. É um exemplo semelhante, próximo ao anterior, só que nós iremos calcular o valor da parcela, da prestação. Então, nós temos o valor da moto, valor presente, né? Nós temos a informação da quantidade de prestações, nós temos a taxa de juros. Para resolver essa questão, já limpei aqui o registro da memória, vou colocar 4.500, é o valor que eu vou receber, PV, 5N e 5I. Em seguida aperto PMT. Note que o valor informado é R$ 989,89. Deu negativo que representa uma saída. Esse é o valor da nossa prestação da moto em 5 parcelas mensais. No terceiro exemplo, nós temos a seguinte situação. Dr. Joaquim comprou um carro novo que custava à vista R$ 35.000, R$ 35.400, em 24 parcelas mensais de R$ 1.649,90, sendo a primeira parcela dada como entrada. Qual a taxa de juros mensal cobrada? Então, nós temos 24 parcelas mensais, o valor à vista e o valor da prestação. Nós vamos inserir todas essas informações e, em seguida, obter a taxa de juros. Para resolver essa questão, eu aperto FREG, apagando os registros da memória. Vou inserir as informações. 35.400 é o nosso valor presente. Eu vou ter 1.649,90 CHS PMT, que são as prestações que eu irei pagar. 24N. Em seguida, aperto I. A nossa taxa de juros mensal é de 1%. Vejam a simplicidade. Basta a gente ter as informações de 3 informações para encontrar a quarta. No quarto exemplo, nós temos a situação em que normalmente nós queremos juntar um valor, guardar valores mensais, e se nós mantermos a constância, né, e sabermos guardar esse valor e mensalmente, nós temos como calcular esse valor futuro, ou montante futuro, né, que nós iremos obter com esse valor poupado. Então,
Na quarta questão nós temos, Felipe fez uma aplicação em um plano de capitalização que paga 1% ao mês. Ele fez 24 depósitos mensais de R$ 360, sendo o primeiro na abertura do plano. Qual o valor acumulado depois do último depósito? Então a gente vê uma situação que você vai guardar dinheiro, ou seja, está investindo, está comprando um título de capitalização que paga uma taxa de 1% ao mês referente a esse valor que você deposita mensalmente. Então, se o pagamento é feito na abertura do contrato, nós temos uma prestação antecipada, uma série antecipada. Para estar sabendo qual o valor acumulado, o que que nós vamos fazer? Novamente apagando os registros da memória e inserir os valores. Nós temos 1%, 1i, 24n, 360 CHS PMT, ou seja, são os valores que eu estou pagando, né, saindo do meu bolso, e em seguida aperto o FV. Feito isso, ao final de 2 anos, ou seja, 24 meses, eu vou ter uma quantia acumulada de R$ 9.807,55. Nesse exemplo é interessante falar a seguinte situação: se eu tenho um valor inicial diferente, eu posso estar calculando também. Ou seja, eu vou começar com R$ 2.000 e em seguida eu vou fazer aportes mensais, ou seja, guardar dinheiro mensalmente de R$ 300, R$ 500. Fica aí como um desafio para vocês pesquisarem. Se não souber a resposta, depois bote a dúvida lá no fórum. Na seguinte situação, eu vou iniciar com um investimento inicial de 2.000, ou seja, vou guardar 2.000 e a cada mês eu vou botar R$ 500 durante um ano. A uma taxa de juros mensal de 1% ao mês. Qual será o valor futuro que eu vou ter após 12 meses, né? Uma parcela e 11 parcelas consecutivas de R$ 500. Fica aí o desafio para vocês. Agora eu quero trazer para vocês a série diferida. Como eu disse no início do vídeo, a série diferida ela consiste numa série em que há uma carência para o pagamento ou recebimento de um valor. Geralmente isso ocorre mais em financiamentos, em que você compra um bem ou recebe um valor e você tem um prazo de carência para iniciar o pagamento. Essa é uma condição assim que particularmente eu chamo de uma ilusão ao consumidor, porque ela te dá a sensação de que você vai ficar um período sem pagar, ou seja, de que você não vai ter custos em relação a esse valor ou bem que você recebeu. Mas na verdade, como nós vimos lá no início do nosso curso, nós temos sempre a questão dos juros. Então o dinheiro, ao longo do tempo, ele vai, digamos assim, vai incidir um juro sobre esse valor que você comprou. Não vai ficar ali parado. Ao longo do tempo vai incidir uma carga de juros em cima daquele bem ou produto o valor que você adquiriu. Então, se você está há 3 meses sem pagar, em cima daquele valor vai incidir os juros desses 3 meses sem pagar. Então, é o que a gente observa hoje nessas prestações da Caixa, em que por conta da pandemia, algumas pessoas estão pausando os seus financiamentos ou pausando empréstimos consignados nos bancos. E o que acontece? Depois, quando você retorna, o valor da prestação aumenta porque vai ser cobrada a incidência dos juros. Então, graficamente, a gente pode observar uma série diferida da seguinte maneira: ó. Você recebe um valor, no caso aqui R$ 12.000, e você fica 6 meses sem efetuar o pagamento, que é a chamada carência. E só após o 7º mês é que você efetua o pagamento. Então é uma ilusão aí ao consumidor de que ele não está pagando, está sendo beneficiado por essa carência, que não é verdade.
Então vamos ver aqui os exemplos que eu trouxe para vocês de série diferida. Então, o grupo AFK tomou emprestado uma quantia de R$ 12.000 para pagar em 20 prestações mensais iguais, com um prazo de carência de 6 meses. Sendo a taxa de juros da empresa, né, financeira de 2% ao mês, pergunta-se qual será o valor de cada prestação. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O prazo de carência é o prazo em que a empresa vai ficar sem pagar. E o pagamento só vai ocorrer um mês após, no caso aqui é uma prestação mensal, um mês após o término desse prazo de carência. Então a gente vai observar aqui pelo gráfico, nós temos o recebimento do valor e 6 meses de carência. Você observa que o pagamento da primeira prestação ele ocorre após um mês do término de carência. E como é que a gente faz para calcular a prestação nesse caso que a gente tem carência, né? A gente faz da seguinte maneira. Nós vamos pegar esse valor de R$ 12.000 e nós vamos calcular o valor futuro desse valor aplicado à taxa que a empresa cobra. Então, no caso, nós temos uma taxa de 2% ao mês. Nós vimos como calcular, né? 12.000, valor presente, N igual a 6, a taxa é I de 2%, e assim a gente calcula o valor futuro. Então, eu trouxe aqui os passo a passo para vocês. Então, primeiro passo, a gente vai ter uma série pós-antecipada, então a gente tem que configurar ela aqui para GEND, G8 no caso, informa o valor presente, 6NI e encontra o valor futuro. O segundo passo vai ser eu calcular a prestação. Como eu tenho aqui o valor futuro, na data 6 aqui, eu não vou ter 12.000, eu vou ter R$ 13.513,95 nesse ponto 6 aqui. E a partir desse ponto, que é o valor que eu vou financiar, ou seja, que em cima dele é que eu vou calcular as prestações. Então, eu pego aqui os 13.000 e a partir dele eu calculo as 20 prestações que eu tenho que pagar desse empréstimo, considerando a taxa de juros de 2% ao mês. Então, aqui no segundo passo, o que acontece? Eu tenho R$ 13.513,95, configuro ele como valor presente. Vocês observam aqui que a gente coloca zero no valor futuro para não atrapalhar nos cálculos da calculadora, porque eu já tenho um FV aqui. Em seguida, eu coloco 20N, que é o prazo de pagamento, 2I, que é a taxa de juros, e aperto PMT para encontrar aí o valor da prestação. Então, fazendo isso aqui na calculadora, o que é que eu vou fazer? G8, configurando minha série para pós-antecipada, eu vou colocar 12.000 CHSPV, 6N, 2I, em seguida aperto o FV. Me dá o valor de R$ 13.513,95. Agora eu vou apertar CHSPV, informando que esse valor é o valor presente da minha série. Aperto 0 FV para zerar o valor futuro. Vou apertar 20N, o prazo, né, do meu pagamento, 2I, e em seguida aperto PMT. Agora eu tenho o valor da prestação que eu irei pagar para esse financiamento, que foi informado que era de 12.000, com carência de 6 meses, mas na verdade eu estou pegando vou pegar R$ 13.513, ou seja, acabei perdendo dinheiro aí nessa situação. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é uma máquina vendida a prazo em 8 prestações mensais de R$ 400, com a carência de 3 meses. Nós temos que encontrar a taxa de preço dela à vista, sabendo que a taxa de juros é de 5% ao mês. Então, representando graficamente essa questão, nós temos um período de carência de 3 meses,
Observe, eu recebo o valor aqui da máquina, tenho uma carência de 3 meses e após um mês é que eu tenho o pagamento aí da primeira prestação. Eu tenho uma série aqui de pagamentos, uma taxa de juros mensais de 5%. Então, eu vou trazer esses prazos aqui, são 8 prestações a 5% ao mês e a prestação de R$ 400. Então, nesse caso, eu calculo o valor presente aqui dessa série, só que esse valor presente vai estar aqui na série 3. Depois disso, eu tenho o valor 3 aqui, vai ser o meu valor futuro, em que eu vou trazer para o valor presente aqui do período de carência. Assim eu vou saber qual é o nosso valor da máquina. Então, novamente, eu trouxe aqui dois passos para a gente estar calculando. E, como eu disse, nós temos a série pós-antecipada, as prestações, R$ 400, são 8 prestações e a taxa de juros 5%. Feito isso, eu encontro o valor presente, informo que esse valor presente, na verdade, é um valor futuro da carência, né? 3N, eu coloco 0 em PMT, informando que eu não tenho prestações e zerando esse valor que está armazenado na memória, e coloco aqui o PV para calcular o valor presente. Então, trazendo aqui para vocês, eu tenho o GEND, já está configurado, 400, CHS PMT, ou seja, o valor que eu estou pagando, são 8 prestações, 8N e 5I. Feito isso, eu aperto PV e encontro o valor presente dessa máquina que eu estou pagando, né? Referente ao valor que eu pago após a carência. Só que esse valor R$ 2.585,29 é o valor futuro, ou seja, vocês viram que na questão anterior eu peguei 12.000, que na verdade se transformou em 13. Então, fazendo a comparação, esses 2.585,29 é semelhante aos R$ 13.000, ou seja, é um valor futuro de um valor que eu peguei antes, né, da máquina anterior. Então, eu tenho que informar que esses 2.500 é um valor futuro, então eu vou botar aqui CHSFV. Vou dizer que o meu período de carência é 3N, e eu zero, boto aqui 0 PMT, para não interferir em nada. Em seguida eu aperto PV e encontro R$ 2.233,27, que é informando aqui o real valor quando eu fiz o ato da compra, né, da máquina. Ó, foi me informado que era 2.233, teve a carência de 3 meses, só que esse valor depois subiu para 2.585,29. Então, ficou aquele desafio para vocês. Me verifique, manda mensagem para mim lá no fórum, qualquer dúvida, ou no chat. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.